leva para Campina Grande e às vezes não tem carro para ele ir. Se ele perder o carro de 8h30, né, irmão? Aí fica complicado para ele ir para Campina Grande. Mas Deus tem providenciado e ele já tem um contrato com um rapaz que quer buscar ele. Então, fique na atitude de oração. Não fique, se tiver vontade de ir logo no santuário lá, e não fique passeando na igreja, porque Deus quer falar com você. Deus quer falar comigo e Deus quer falar com você. Então, fique em atitude de reverência diante do Senhor. Amém? Amém. Boa noite, paz do Senhor, amém? Amém. A cada dia é o mesmo frio na barriga, Josias, não muda não, né? Ainda bem que as coisas de Deus não são feitas frias de qualquer jeito, senão a gente perde o temor. A gente vai ler um texto hoje que está no livro de Reis. Já podemos ir abrindo lá, 1 Reis. Sabendo que o povo de Deus, o propósito inicial de Deus não era que eles fossem governados por reis, né? Eles eram um país teocrático, que é o quê? Governado por Deus. E quem foi o último profeta a governar o povo de Deus? Samuel. E o povo falou o quê? Não, todos os povos, os países da esquerda, da direita, do sul, do norte têm um rei e a gente não tem um rei. A família real é importante, eles têm exército, por que a gente não tem? Não, Samuel, queremos um rei. E o que Samuel falou para Deus? Deus, eles estão me rejeitando, estão rejeitando o governo que o Senhor me deu para governar eles. Não, Samuel, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Mas já que eles são duros de coração e pediram um rei, então vai lá, unge um rei. O primeiro rei foi Saul, começou bem, depois se perdeu, Deus destituiu Saul, colocou Davi, depois de Davi seu filho Salomão, depois de Salomão Roboão, e aí acabou o reino único. Ficou o reino do norte e o reino do sul. É como se fosse o país do norte e nordeste e o país do sul e sudeste. Ficaram dois Brasis, um Brasil do norte e um Brasil do sul. Lembra que na época de Jesus os judeus não gostavam dos samaritanos? Por quê? Porque o samaritano era o povo do norte. E Jesus nasceu na cidade do Reino do Sul. E Jesus veio para quebrar isso, dizer que todos eles eram irmãos. Apesar da diferença que eles poderiam ter do passado, de reis diferentes, de estados diferentes. Então a gente vai ler esse contexto, onde houve a divisão do reino. 1 Reis, capítulo 11. Verso 9 ao 13, diz assim: Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porque havia desviado seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Acerca desse assunto, lhe tinha dado ordem que não seguisse outros deuses, porém não guardou a ordem que o Senhor lhe dera. Assim disse o Senhor a Salomão: Pois que houve isso em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus mandamentos que eu te mandei, certamente rasgarei de ti o seu reino, este reino, e darei ao teu servo. Todavia, nos teus dias não farei isso, por amor de Davi, teu pai. Da mão do seu filho o rasgarei. Porém, todo o reinado não rasgarei, mas uma tribo darei ao teu filho, por amor do meu servo Davi, por amor de Jerusalém, a quem tenho escolhido. Deus profetizando a divisão do reino, por causa também do pecado de Salomão. Aí ele falou assim, mas o reino não vai ser todo dividido. Vou deixar 10 no norte, vou deixar 2 no sul, com a descendência de Davi. Lembra que a gente chama Jesus, o leão da tribo de Judá? Por que Judá? Porque era um dos 12 filhos, uma das 12 tribos. E já estava a profecia muito antiga que Jesus ia vir na tribo de Judá. E quando Deus profetizou essa divisão do reino aqui, lá no verso 13 ele disse, porém, todo o reino não rasgarei, mas uma tribo darei ao seu filho, por amor do meu servo Davi. Qual era essa tribo? Judá. De Davi, de Salomão, de Roboão. Essa tribo permaneceu até a vinda de Jesus. Só que a de cima, do norte, eram outras 10 tribos. Vamos ver agora como aconteceu essa divisão. Reis 12.
Roboão foi o filho de Salomão. E na monarquia a gente sabe que o filho sucede o pai, né? Não precisa de eleição. Tem o filho. E foi o Roboão para Siquém, porque todo o povo de Israel se reuniu em Siquém para fazê-lo rei. Ou seja, já estava certo que Roboão ia ser o rei. 2. Sucedeu que Roboão, filho de Nebote, achando-se ainda no Egito, para onde fugira diante do rei, Salomão voltou do Egito. Jeroboão, se a gente vê o contexto, Jeroboão era inimigo de Salomão. Ele fugiu para o Egito. Quando soube que iam fazer um novo rei, ele voltou para quê? Para se aproveitar do momento de divisão de poder. A gente vai ver muita trama aqui. Versículo 3. Porque mandaram chamá-lo. Mandaram chamar o inimigo de Salomão. Mandaram chamá-lo. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia você a dura servidão do seu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele disse: Vá até o terceiro dia, então volte a mim. E o povo se foi. O povo estava pedindo um alívio do governo de Salomão, que foi duro. Você acha que Salomão foi rico por quê? Porque ele cobrava muito imposto. Ele sacrificava muito o povo. E o povo estava pedindo alívio. Aí ele pediu 3 dias para dar a resposta. Vamos continuar, versículo 6. E teve o rei Roboão conselhos com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando ainda vivia, dizendo: Como vocês me aconselham que eu responda ao povo? E eles disseram: Se hoje for servo desse povo e servir, respondendo-lhe com boas palavras, então todos os dias eles serão seus servos. Veja, ele pegou o conselho primeiro com os mais idosos, que conviveram com o pai dele e viram quanto Salomão foi duro. E qual foi o conselho desses anciãos? Vamos ver as 3 palavras. Se hoje você for servo desse povo e servir, e respondendo-lhe com boas palavras, mas eu sendo rei, Josias, eu tenho que ser servo deles? Não, eles são meus servos. Eu tenho que servir a eles? Não, eles é que têm que me servir. E eu tenho que falar ele com boas palavras. E não, Josias, seu conselho não dá certo. Não, você é velho como meu pai. Aí o que diz o versículo seguinte? Porém, ele deixou o conselho dos anciãos que lhes tinha dado, e teve o conselho com os jovens, que havia crescido com ele, e estavam diante dele. Ele recusou de pronto os conselhos. Continuando. E disse-lhes: Que aconselhais vós que eu responda ao povo, que me perguntaram, dizendo: Alivie o jugo do seu pai, que ele nos impôs? Então os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram assim: Assim dirás ao povo: Teu pai fez pesadíssimo jugo, mas tu alivia sobre nós, e assim lhe falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do meu pai. Ou seja, eu vou governar com o meu dedo mínimo mais forte do que minha mão fechada foi do meu pai em cima de vocês. Vou aumentar o jugo de vocês. Foi o conselho dos jovens. Verso 11. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai castigou vocês com açoites? Eu, porém, castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão a todo o povo ao terceiro dia, e dizendo: Volte ao terceiro dia. Versículo 13. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho dos anciãos que lhe havia lhe dado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvido ao povo, pois esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado através do ministério de Aías, silonita, a Jeroboão, filho de Nabate. Então, o povo voltou para ele para ver a resposta que ele ia dar. Ele falou o quê? Meu dedo mindinho vai ser mais duro do que a mão do meu pai. Vou dobrar a carga de vocês. Verso 16. O que o povo respondeu para ele? Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi?
não há para nós herança no filho de Jessé. Em outras palavras, não tenho nada mais a ver contigo. Você não vai ser mais nosso líder. Nós não queremos mais saber da descendência de Davi nos governando. Vou-me embora. Continuando. Para as suas tendas, ó Israel, provê agora a sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Verso 17. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam na cidade de Judá, sobre esses Roboão permaneceu reinando. Ou seja, o filho de Salomão, Roboão, governou sobre quem? Judá. Só Judá. Das 12, perdeu 11, né? Mas aí lá na frente vai dizer que também, se não me engano, Benjamim ficou com Roboão. Aqui, Judá. Então, por força da promessa de Deus, Roboão continuou governando sobre um reino só. Por causa do quê? Da dureza do coração dele, em querer governar o povo com a dureza da mão de ferro. Ele abandonou os conselhos dos mais sábios, que conviveram com o pai dele, que viram os erros do pai dele e podiam dar dicas de como melhorar, e ele não quis seguir. Quis seguir conselhos jovens, gente inexperiente para aquela função. O povo se divide porque não quer continuar seguindo aquela pessoa. E vamos ver como vai ser o começo do reinado agora de Jeroboão. Lembra Jeroboão, aquele que era inimigo de Salomão, que estava fugido do Egito e voltou no meio da eleição para aproveitar o momento? Vamos ver como foi o governo dele. Ele governou do norte, né? Os 10 de cima. Lá no Reis 12, versos 26 a 33. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, se esse povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém. O coração desse povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão Roboão, rei de Judá. O templo de Salomão era o único lugar, a única igreja, digamos assim, que Israel deveria cultuar. Deus falou, quando a irmã leu ali: se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Essa passagem que a irmã leu foi dentro do templo de Salomão. Então Deus falou que as orações deveriam ser ouvidas ali. Naquele tempo existe um lugar específico para oração e para sacrifício. E aí o que foi que Jeroboão fez? Peraí, eu estou no norte, a igreja fica no sul, como se fosse a BR, a igreja no centro, e eu estou governando a vila. Se eles vierem todo domingo para a igreja aqui, atravessar a BR e vir para o reino do norte, o que vai acontecer? O coração daquele povo vai acabar ficando lá, Josias. A minha igreja vai esvaziar. Deixa eu ficar com o povo aqui na minha igreja, no meu reino, e você fique com a sua. Porque senão eles vão gostar mais de Josias e vão sair da minha igreja. Foi essa trama que Jeroboão quis fazer. Misturou política com religião também. Para quê? Para não perder pessoas. Ele não estava tão preocupado com a integridade da palavra, senão ele teria obedecido à palavra de Deus, que a irmã disse: meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, no templo de Salomão. Lá era a igreja certa para eles congregarem, e a única. E aí continua assim, no verso 21. Assim o rei Jeroboão tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vai ser você subir para Jerusalém. Olha aqui esses seus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar bezerro. Também fez casas nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram da tribo de Levi. É como se eu falasse: deixa eu botar uma igreja na fronteira aqui, ó, bem ali do lado do Armazém Paraíba, para ninguém atravessar a DR. E perto eu vou construir casas e vou levantar profetas, sacerdotes. Mas esse sacerdote tinha que ser da tribo de Levi, que Deus já tinha instituído. Era só aquela família que era para ter sacerdote. E ele, na ânsia de ter o quê? De ter líderes, de ter gente governando para ele, dominando o povo,
Vamos levantar qualquer um aí, Josias? Vamos levantar a pessoa para chamar de pastor, presbítero, padre, seja lá o que for, porque essas pessoas vão procurar eles, não vão procurar o dos outros. Não vai atravessar a BR para ir do lado de lá. Olha o que ele fez. O povo já estava dividido. Ao invés de chegar assim, poxa, Josias, a gente falhou, vamos superar junto? Vamos? Qual é o bem que a gente quer? O povo é o meu seu. Se é o do povo, vamos governar junto? Não. Fica você para lá, eu fico para cá. O coração do povo, que já estava dividido, foi institucionalizado a divisão. Agora está na regra do meu país, que você não pode vir para cá e para lá. Ao invés de ter uma política de pacificação, de conciliação, o que ele fez? Piorou a situação. E aí, séculos depois, a gente vai ver os judeus odiando os samaritanos. Por causa disso, olha como começou toda a história. Aí quando a gente lê Jesus dando bronca naquele povo, não é uma briguinha da semana passada que eles tiveram, não. Era coisa de séculos, que já vinha de mais de 600 anos. Olha a cultura da cabeça de 600 anos. Versículo 32. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, com uma festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar, semelhante fez em Betel, sacrificando bezerros. Ou seja, Jerusalém tinha as festas do calendário judeu, religioso, e ele falou o quê? Eu também tenho que ter atração. Eu não posso ter uma igreja chata, sem atividade. Meu país não pode ser chato, sem atividade. Vamos fazer festas. Deixa eu fazer festa aqui, porque eu animo o povo. Festa animou o povo. Então deixa eu ficar com o meu povo animado aqui, o meu povo preso a mim, senão eles vão querer ir para o outro lado. Olha só. Além de institucionalizar a divisão, criou divertimento para o povo ter satisfação naquilo. Ah, aqui está confortável, porque o dia que estiver chato aqui, eu posso querer ir para lá. Opa, não, mas aqui está bom. Conseguem ver a trama dele? Misturando política, a política com a religião, fazendo uma imitação do templo, porque lá não era para ter templo nenhum, ele construiu logo 2, não era para ter sacerdote, e ele chamou qualquer um para ser sacerdote. Então a gente vê aqui uma diferença de quem está preocupado com a estrutura ou com as pessoas. Se eu estou preocupado com esse prédio aqui, se eu estou mais preocupado, melhor dizendo, com esse prédio do que com as pessoas, a igreja perdeu o sentido. Porque essas paredes não fazem a igreja. O que faz a igreja é o que é feito aqui dentro. Se a gente se mudar para aqui do lado, onde tem um depósito de bananas, vai dar no mesmo. O que importa é quem está lá dentro. Quem está lá dentro? São bananas ou são cristãos? Ou são cristãos bananas? Não pode ser. O que faz a igreja é quem está dentro dela. Mas eles não, esses dois reis estavam brigando. Eles estavam querendo proteger sua estrutura, sua organização política, sua organização geográfica, sua organização eclesiástica. A sua geografia. Não queriam perder o seu território, não queriam perder suas cidades, não queriam perder seus membros, seus fiéis, devotos, eleitores, seja lá o que for que eles não queriam perder. Vamos dar um salto para Reis 17. O profeta Elias, muito famoso. Eu falei que Samuel foi o último profeta a governar o povo, mas não deixou de ter profeta. Ele só deixou de ter autoridade política. Antes Samuel tinha. Agora esses profetas não. Eram como conselheiros do rei. E o rei ouvia se quisesse. E em geral não ouvia. Em geral não ouvia os homens de Deus. E o que acontece quando homens com posição de autoridade, seja autoridade sobre um empregado doméstico, seja autoridade sobre uma empresa, seja autoridade de uma cidade, não tem os conselhos de Deus, não serve a Deus de fato. Ele governa da maneira dele. E era melhor que eles tivessem sido governados por Samuel, mas eles escolheram o rei. Reis 17:1. Deus levanta Elias no momento que o reino de Israel estava piorando sua situação. Já tinha passado Saul, Davi, Salomão, Roboão. A gente parou aqui. E agora já se passaram mais 7 reis. 7, 8, 9, 10, 11. Já era o 11º rei da dinastia. Já era o 11º governador, 11º prefeito que passou por aquele lugar. E a situação foi só piorando. E aí Deus levantou Elias para dar uma bronca naquele povo do norte. Principalmente do norte, que seria equivalente aos samaritanos.
Vamos ver a bronca que Deus dá no reinado do norte. Reis 17:1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Deus castigou aquele rei duro, Acabe, que teve uma mulher pior ainda que ele, Jezabel. Ele se misturou com uma mulher que não era judia, aumentou a idolatria no país, institucionalizaram a oferta de crianças, acho que era o primeiro filho, ou o filho deficiente, alguma coisa assim, sacrificava-se crianças, e Deus falou que ela ia morrer de uma morte trágica. Ela caiu de um prédio, foi atropelada, os animais comeram, só sobrou a palma da mão dela. E ela morreu dessa forma trágica, de tão ruim que era a mulher. E ela perseguiu o profeta de Deus, Elias. Por quê? Porque ela veio de outra tribo, de outros deuses, e trouxe os sacerdotes dela para o reino do norte. E aí ela matou e expulsou os profetas de Deus. Por que o judeu também não gostava do samaritano? Porque desde Jezabel, principalmente, ela trouxe profetas e sacerdotes de outra religião. Então o samaritano, que era a capital do reino do norte, Samaria, ficou muito misturado. E já em Judá, de onde Jesus nasceu, se preservou um pouco mais. Não se misturou tanto. Então ele falava, aqueles misturados lá, eles não são mais judeus não, são inimigos de Deus. Então, por isso, Jezabel ajudou a atrapalhar mais ainda o reino do norte. Vamos ver como continua a bronca de Elias no reino do norte. A bronca de Deus, através de Elias, para o reino do norte. Verso 13. Aqui foi um milagre, não é uma bronca não. E Elias lhe disse, não temas, vai, faz conforme a sua palavra, porém faz primeiro para mim um bolo pequeno. Traz-me aqui, depois fará para ti seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e a sua casa durante muitos dias. Aqui foi uma passagem, depois que Deus falou para Elias que ia ter uma grande seca, houve seca e fome. Aí ele estava vagando e Deus falou, para na casa daquela viúva e pede comida. Ela fala, não tenho comida, a última farinha eu vou fazer uma comida hoje, acabou, eu vou morrer com meu filho, não sei qual vai ser meu amanhã. Aí Elias fala, faz primeiro para mim, e depois vai te multiplicar. Isso mostra que em meio ao deserto, Deus preserva os seus. Independente se o rei é Acabe ou se é Asa, que foi um rei bom, os fiéis vão permanecer. Você acha que existe uma autoridade na terra tão ruim que possa superar a bondade de Deus na sua vida? Que possa anular? Um inimigo ficar assim na frente de Josias e Deus, para impedir que a bênção dele possa chegar? Não existe força maior. E existe alguém, por mais bom que seja, por mais amor que você tenha ao seu filho, você pode querer mais amor por ele do que Deus pode querer? Não. Então o que isso quer dizer? Em meio ao deserto, aquela mulher foi sustentada por Deus, provando que independente do castigo que Deus estava mandando para aquela terra, por causa principalmente do rei, os seus fiéis iam ser sustentados. Então não importa o rei que está lá, os fiéis vão ser preservados, porque aquela mulher creu. Imagina você dar a última panela de arroz que é do seu filho, do seu marido, para um profeta que fala que vai multiplicar sua comida? Eu teria muita desconfiança. Mas Deus preservou aquela mulher por causa da fé dela. Então, não existe autoridade nessa terra, governamental, espiritual, política, na mídia, que vai se colocar, como Josias cantou. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Fome, angústia, perseguição, potestades, principados, nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, não importa onde você viva, Babilônia, Rio de Janeiro, Paraíba, Iraque, Síria, os fiéis vão ser preservados. Ou preservado seu corpo, ou preservado sua alma. Não é melhor? E aí continua. E um detalhe. Aqui diz assim, no final do versículo 14. Não faltará farinha, né? Não faltará farinha até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Deus também não premiou aquela mulher com loteria, não, para ela ficar rica para o restante da vida.
Ele deu sustento para ela quando? Enquanto não viesse chuva na terra. Quando vier chuva, Josias, quando vier bênção, vai trabalhar, Josias. Te dei saúde, te dei energia. Então Deus não dá loteria para ninguém. Deus dá saúde e disposição. Se a gente estiver disposto a trabalhar, enfrentar os desafios, a gente vai ter. No deserto, o que ele fez? Não mandou comida para o povo no deserto, por quê? Porque lá não tinha comida. Então, quando não tem condições, ao seu ver, Deus faz um milagre. Quando tem condições, Ele te dá coragem. E aí, se a gente não usar essa coragem, é responsabilidade nossa. E Ele não deu para ela luxo. Também não deu para ela luxo. Ah, Deus, eu não colaborei para que meu país chegasse desse jeito, essa crise. Por que eu estou passando necessidade? Você está tendo o básico, você está tendo o necessário. O que a Bíblia fala? Não andeis ansiosos pelo que você vai vestir ou comer. Porque essas coisas quem procuram são os gentios. Olha as aves do céu, olha os pássaros. Eles não trabalham, não produzem, não plantam, mas Deus cuida deles. Busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Busque em primeiro lugar a política. E as demais coisas serão o quê? Quais são as demais coisas? O carro? A escola particular para criança? Do que ele estava falando antes? Não andeis ansiosos por causa do quê? Então, busque o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Roupa e comida. Então, Deus não dá loteria para ninguém. Deus dá trabalho e disposição. No momento de dificuldade, de impossível, Ele deu o que para a mulher? Farinha e azeite. Ela, de fome ela não morreu, mas também não deu a mansão de 2 andares, não deu o conchavo na política, não deu a melhor faculdade para o filho, ela deu o quê? A farinha e o azeite. E precisou do rei? Precisou da chuva? Precisou da dependência de Deus. Se a gente depender de Deus, independente da chuva que cai aqui ou não, do governante dessa terra ou não, Ele vai nos sustentar, se a gente tiver fé. E quando vier o tempo de bonança, que a crise passar, aí a gente vai estar preparado para quê? Com disposição e saúde, trabalhar e conseguir o nosso. Isso me chamou a atenção. Continuando. Verso 18. Não. Capítulo 18. Do 1 ao 16. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, ou seja, no 3º ano daquela profecia que ia faltar água, chuva, seca, veio a profecia que ia voltar a chover. Durou 3 anos aquele castigo sobre a terra. Continuando. Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. A fome era extrema em Samaria. Samaria dos samaritanos. A fome estava extrema. Verso 7. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou. E Obadias, reconhecendo, prostrou-se o rosto e disse, És tu, meu senhor, Elias? Obadias era o funcionário do rei. E ele estava caminhando com o rei pelo campo. Aí eles se dividiram. E Elias encontrou primeiro Obadias. Oi, Obadias, você não é o funcionário do rei? Vai lá avisar para o rei que eu cheguei, que eu tenho uma mensagem para ele. Vamos ver o que disse Elias. E disse-lhe, sou eu, Elias, vai e diz ao teu senhor, eis que Elias está aqui. Porém, Obadias disse, em que eu pequei, Elias, para que você me entregue, eu, sendo seu servo, na mão de Acabe, para que ele me mate? Que viva o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, onde o rei não mandasse buscar a ti. Ele estava com medo de dizer para o rei que Elias chegou. Porque Elias só profetizava castigo para aquele rei ruim, Acabe. Aí Obadias fala, se eu for lá dizer para Acabe que você chegou, eu vou ser o mensageiro da má notícia. O que vai acontecer? Meu pescoço vai rolar. Elias, eu não quero ser o mensageiro dessa notícia.
E o que Elias diz para ele? Verso 13. Obadias continua dizendo: porventura não disseram para você, Elias, do que eu fiz? Quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como eu escondi 100 homens dos profetas do Senhor, 50 em uma cova e 50 em outra cova, e sustentei com pão e água? Ou seja, ele está levantando aqui o argumento. Elias, eu fui um homem bom. Enquanto Jezabel, aquela mulher ruim, trouxe os profetas do mal da terra dela e mandou matar os profetas de Deus, eu ainda consegui resgatar 100. Escondi 50 numa caverna, escondi 50 em outra, e quando eu podia, eu levava pão e água e sustentava os profetas de Deus. A Bíblia fala que Obadias era um homem temente a Deus, que trabalhava para um rei mau e perverso. A gente pode trabalhar para pessoas más e perversas? Obadias trabalhou e fez a diferença. A gente não deve trabalhar só com quem é do nosso lado. Se fosse assim, eu não comeria pão no Rio de Janeiro, porque 90% é português e tem uma santa lá em cima. Eu não vou comer o pão? Então Obadias era fiel dentro da casa do rei. Dentro de um reinado ruim, mau, idólatra, pagão, tinha alguns servos de Deus que faziam a diferença. E Obadias conseguiu livrar 100 homens de Deus e sustentou. Ou seja, no meio da dificuldade da crise, existe oportunidade para você ser luz. Obadias foi luz. Obadias tinha medo do rei? Tinha, ele acabou de demonstrar que ele tinha medo. Mas apesar do medo, o medo não travou Obadias. O que a gente tem mais? Mais medo ou mais disposição de servir a Deus? O que a gente tem mais? Empatia com este ou aquele político ou disposição de servir a Deus? Então, quando entrar alguém que eu não tenho disposição, eu não vou servir a Deus? Quando entrar alguém que eu não tiver empatia, simpatia, eu não vou servir a Deus? É por causa dessa seca que eu não vou servir a Deus? É porque eu fui demitido que eu não vou servir a Deus? É porque entrou outro político que eu não vou servir a Deus? Nada disso foi impedimento para Obadias. E por que a gente não vai ser como Obadias? Que protegeu os homens de Deus, a água e pão, que naquela época devia ser a comida mais nobre que tinha, água e pão. Água porque estava em seca e pão porque a farinha era escassa. Verso 19 e 21. Verso 17. Elias se encontrou com Acabe e a história começa assim. E sucedeu que, vendo Acabe, a Elias disse: És tu perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a sua casa de seu pai, porque você deixou os mandamentos do Senhor e seguiu a Baalim. Ou seja, quem profetiza contra mim é meu inimigo. Mas a profecia de Elias era castigo por causa do mau comportamento dele. O que Elias disse? Você que é perturbador de Israel, tu e a casa do seu pai, porque você deixou os mandamentos do Senhor. Ou seja, para Deus, quem perturba uma nação não é só quem causa crise econômica, não é só quem mata. Perturbar uma nação é abandonar os mandamentos de Deus. Eu não sou o perturbador de Israel, mas tu e a sua casa do seu pai, porque deixou os mandamentos do Senhor. Deixar os mandamentos de Deus perturba muito mais uma cidade do que o pecado. Porque se não houver luz, quem vai clarear? A escuridão, o mal, o inimigo. A função do diabo é ser mal, mas a função dos cristãos é ser luz. Ele não vai se converter, o inimigo. Apontei para José sem querer, tá? A função do inimigo é ser inimigo, ele não vai deixar de ser. Agora, se a gente deixar de ser cristão aonde a gente estiver, aí a cidade vai estar mal, porque não vai ter luz para clarear. Se não tivesse trevas, não precisaria de luz. Então a Bíblia fala que nós somos luz, porque então a condição normal do mundo é de trevas. Então, vamos tomar cuidado para a gente não perder o nosso sal e nossa luz, porque se a gente perder o nosso sal e nossa luz, ai do mundo. O mundo vai estar perdido, que é a repreensão que Elias deu para Acabe. Aí o que Elias disse para Acabe no verso 19? Agora, pois, manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo,
como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, como os profetas de Aserá que comem na mesa de Jezabel. Ó Jezabel, mande chamar aqueles 850 profetas que comem na mesa de Jezabel, ou seja, que servem a Jezabel, que comem na mão de Jezabel, que são mandados servos de Jezabel. Então aquela mulher sozinha controlava 850 profetas. Olha que mulher poderosa. Lembra que eu falei que tinham 2 igrejas que foram construídas na fronteira para o povo não passar? Vamos continuar lendo. Verso 20. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Verso 21. Então Elias a todo o povo disse: até quando vocês vão andar divididos entre 2 pensamentos? Olha a palavra de novo, divididos entre 2 pensamentos. Se o Senhor é Deus, siga. Se é Baal, siga-o. Porém o povo nada respondeu. Elias chamou os profetas do mal, do inimigo, chamou o rei, chamou o povo e exortou o povo. Quem vocês querem seguir? A Deus? Se é Deus, segue a Deus. Mas se é o Baal, Baal que era o Deus maior daquela cultura, que é o inimigo, siga. Escolhe quem você vai seguir, mas no meio não dá para ficar. Ou segue a Deus ou serve Baal. E o povo o quê? Nada respondeu. O povo lá, tudo com a cabeça baixa, da repreensão. Aí, o que ele continua dizendo? Então disse Elias ao povo: se eu fiquei para ser profeta do Senhor, não, só eu fiquei para ser profeta do Senhor, e os profetas do Baal são 400 homens. Verso 23. Deem-nos, pois, bezerros, e eles escolham para si outros bezerros, e dividam um pedaço e ponham sobre a lenha, porém não coloquem fogo. Eu prepararei outro bezerro, e o porei na lenha, e lhe colocarei fogo. Então invocai o nome dos seus deuses, e eu invocarei o nome do meu Deus. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será o Deus verdadeiro. E todo o povo respondeu dizendo: é boa essa palavra. Elias chamou o povo e deu uma repreensão com a palavra. Chegou na igreja, ouviu a palavra do pastor, do profeta Elias, e falou: vocês vão seguir quem? A Deus ou a Baal? Todo mundo calado. O povo não falou. Aí Elias falou: vou fazer uma prova. Vou colocar os bezerros aqui, invocar o nome de Jeová, nosso Deus, e eles vão invocar o nome de Baal. O bezerro e a oferta que pegar fogo sozinho, esse foi o Deus que respondeu com fogo. Amém? Amém, glória a Deus, não sei o quê. O que o povo disse? É boa essa palavra. Então, quando tinha espetáculo, o povo queria. Quando tinha mensagem e palavra, o povo não respondeu. Precisava Elias tirar aquela prova? Elias já estava repreendendo o povo. Vai seguir a Deus ou Baal? Ninguém responde. Aí quando tem um espetáculo, um culto, uma conferência, um congresso, um comício, eleição de 2 em 2 anos, aí o povo se anima? Se anima com fogo? Precisa de fogo se já tem a palavra de Deus? Mas eles precisavam daquele espetáculo. E o povo disse: é boa essa palavra. O povo gostou do espetáculo. A gente parou no 24. Aquele povo não tinha a mesma disposição de Obadias. Obadias era uma exceção, que no meio da crise, no meio da adversidade, trabalhando dentro de um partido mau, que era de Acabe, conseguiu fazer a diferença. Ele não se omitiu. O povo não. Quando ia para a palavra, ouvia, sentava no banco da igreja, mas nada falou. Mas quando tinha evento, o povo estava lá. É boa essa palavra? Tem novidade. Verso 21 e 24.
O povo se animou com fogo, com o espetáculo, com aquilo que os olhos podem ver. Por quê? Porque o coração já não estava mais na palavra. Vamos ver. Tem um versículo aqui que eu pulei, que eu queria ler, que fala sobre o altar. Verso 30. É o mesmo contexto do monte. Então, verso 30. Então Elias disse ao povo: cheguem-se a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Lembra? Isso é o reino do norte, do lado de lá da BR, do lado da Armazém Paraíba, entendeu? Do reino do norte. Tinham duas igrejas que fizeram, mesmo sendo igreja errada, porque o templo era de Salomão, mas era uma igreja. E ainda assim, isso lá na época de Jeroboão, que ele fez para dividir o reino. Se passou 7 reis e nasceu Elias para repreender. Nem igreja mais tinha. Nem igreja mais tinha lá do outro lado. Ainda que fosse uma igreja, digamos, irregular no Reino do Norte, mas era uma igreja, o povo cultuava. Quando chegou aqui no verso 30, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Ou seja, aqueles reis de Jeroboão até Acabe conseguiram dominar de tal forma a cabeça daquele povo que nem precisou mais de igreja para dominar eles. Lembra que Jeroboão construiu a igreja para prender eles? Para que eles não fossem na igreja de lá? Agora o povo não queria nem mais saber de igreja. Não preciso mais de igreja para prender o povo. O altar estava quebrado. Não tinha mais igreja, mas tinha o povo. O povo se esqueceu até da igreja, da comunhão. Olha que triste. E Elias tomou, verso 31, e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos do filho de Jacó. Ué, mas a gente não está no Reino do Norte? Aqui não são 10? Por que ele pegou 12 pedras para representar as 12 tribos? Essas outras duas é do reino de lá. Entende? A bandeira do Brasil não tem as estrelas dos estados? Dos 27 estados e do Distrito Federal? Cada uma representa um estado? Aí, mas o reino estava dividido. 2 ficou no sul e 10 no norte. Mas quando Elias restaura a igreja de Deus, ele não restaura a igreja para divisão. Divisão é coisa do passado. Não importa se eu estou no norte ou se eu estou no sul. A igreja de Deus é do povo de Deus que representa as 12 tribos. Então aqui na casa de Deus não vai haver divisão. Não importa se as 2 tribos de Judá ficou para lá e nós somos do grupo dos 10, se nós somos do partido A ou do partido B. Na igreja de Deus não tem divisão e Elias deixou isso claro. Por que ele ia lembrar daquelas outras tribos se ficava no norte, no sul? Porque era um povo só de Deus, gente. Não existe divisão. Todos eram filhos do mesmo pai. Cadê o versículo? E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E depois fez uma vala ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Ele fez o altar, representou todo o povo, não só aquele partido, não só aquela cor, não só aquele candidato que ganhou. Elias representou todo mundo. Lembra que eu falei lá atrás? Por que os reis dividiram uma igreja aqui e outra ali? Dividiram a geografia do país aqui e do país aqui. Porque o projeto deles era de governo, o projeto deles era de poder, era um projeto geográfico. Não era pensando no povo, mas o projeto de Deus, através de Elias, era o quê? Unificar o povo. Com aquelas pedras edificou o altar, com as 12 pedras, representando os filhos de Jacó. Elias restaurou o templo pensando no povo, não pensou no poder. Ele pensou em todas as 12 tribos. Ele pensou em quem votou no vermelho e quem votou no amarelo. Isso é projeto de reino. É você pensar no povo e não pensar no partido, na situação ou na oposição. Elias foi esse exemplo para a gente. E aquele servo do rei, Obadias, mesmo estando na casa do rei, ou seja, do rei mau, como se ele estivesse trabalhando para o partido mau, ele estava com um projeto de Deus. Eu estou
trabalhando numa empresa que faz falcatrua, mas o meu projeto aqui não é o projeto da empresa, é o meu projeto de Deus. Eu estou aqui para ser um representante de Deus. Eu não estou aqui para fazer o que Ele quer. Então, na nossa vida secular, política, social, a gente tem que representar os projetos de Deus. Você é uma lanterninha lá na sua sala de aula, você é uma lanterninha lá na sua rua, na sua urna eletrônica você também é uma luz de Deus para representar o projeto dele. Isso não quer dizer que vamos espiritualizar tudo. Minha sala de aula é uma igreja, vamos começar rezando ou orando aqui com os alunos e vamos ler a Bíblia no lugar da matemática. Não. Você está ali para dar aula de matemática. Você tem suas ideias políticas, culturais, exerça segundo seu livre-arbítrio, sua democracia que o Pai te dá, mas pense primeiro no reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas o quê? O que eu acredito? Se eu for fiel a Deus, meu partido vai ganhar? Se eu for fiel a Deus, eu vou ter o meu melhor emprego? Não. O que Deus quiser que você tiver, você vai ter. Se Ele quiser que você só tenha farinha e água e azeite, como aquela viúva, você vai ter. Mas você vai ser preservado do deserto. O que você quer? Ter os manjares do rei ou ter o alimento de Deus na sua mesa? Isso é projeto de reino dos céus. E aquilo é projeto político. Vocês entendem a diferença? Não tem como desassociar. Vem o seu espírito, Josias, para a igreja e seu corpo fica lá. Vem sua alma e fica sua cabeça. Sua cabeça, suas ideias, suas ideologias vão discordar dos outros. Mas o projeto de Deus. O que Jesus fala? Pai, eu não rogo para que tire eles do mundo, mas para que livre do mal. Eu não vou livrar você dos maus políticos, mas vou livrar do mal. Eu não vou retirar você da sua cidade com seca, mas vou livrar do mal. Mas vou dar o azeite, vou dar a farinha. Isso é projeto espiritual. Dentro do projeto humano. A gente não está vivendo aqui? A Bíblia não fala para a gente orar para os nossos governantes? Querer o bem da cidade? Porque enquanto a gente estiver na cidade desejando o bem dela, esse bem vai retornar para nós? Então, em primeiro lugar, lembre-se que nós somos embaixadores do reino. Em segundo, você é mãe. Você é embaixadora do reino. Em segundo lugar, você é esposa, você é marido, você é eleitor, você é candidato. Porque se você botar uma dessas coisas em primeiro lugar, por mais que você ame seu filho, seu candidato, o projeto do reino de Deus vai ficar em segundo plano. Verso 38 e 40. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala. E vendo todo o povo, caiu com seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse: lancem então mão, agarrem esses profetas de Baal, que nenhum deles escape, e lance a mão deles. E Elias fez descer do ribeiro de Quisson e ali os matou. Ou seja, quando Elias pregou a palavra, vocês vão seguir quem? A Deus ou Baal? Ninguém respondeu. Quando Elias propôs um sinal maravilhoso, o povo quis. E quando o povo viu o fogo descendo do céu, aí o povo se animou. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Será que a gente vai precisar viver de espetáculos, de grandes emoções, grandes sentimentos, grandes milagres para a gente seguir a Deus? Será que a mensagem do dia a dia não toca a gente? Se no interior do nosso quarto essa palavra não tocar a gente, de nada adianta essas paredes, de nada adianta um pastor, de nada adianta um governante. Se essa palavra aqui não tocar o nosso coração, de nada adianta mais nada. E aquele povo, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, que acordou, que despertou, ainda que seja com aquele espetáculo do fogo caindo do céu. E aí o que Elias ordena? Pegue esses profetas, matem ele. O que isso representa? Uma purificação. Não que hoje a gente vai matar alguém, mas a gente vai se afastar daquilo que não é de Deus. Se você está tendo contato com algo que não é de Deus, tem chance de te afastar de Deus, se afaste dele. O
que a Bíblia diz lá no Novo Testamento? Fuja da aparência do maligno. Não é fugir do maligno não, é fugir só da aparência. Se parece, já foge. Se você viu a sombra passar e é o maligno, corre. Não espera ver a imagem não. Você vai chegar perto da onça para correr dela. Eu não quero chegar nem perto. Ela corre mais do que eu. E o inimigo é mais forte do que nós sem Deus. Então não espere a gente estar longe da igreja, não espere o altar ser destruído, não espere a nossa comunhão com o irmão ficar destruída para a gente voltar a Deus. Não espere ver o sinal do fogo vir de Elias. Ele não já deu a palavra? Ela não já basta para a gente consertar a nossa vida, para a gente ter comunhão com os nossos irmãos? É preciso se purificar então daquilo que nos afasta. Então aquele reino, fazendo uma recapitulação, Salomão passou para o seu filho Roboão, Jeroboão dividiu o reino. Ficaram dois países, do lado de cá, Reino do Norte, Samaria, do lado de cá, Judá. Aqui tinha uma igreja, aqui tinha outro. Um não passava para o lado de lá, outro não passava para o lado de cá. Depois, nem igreja mais tinha, ficou só o que? O ódio e o rancor no coração dos dois lados. E o povo? Precisou vir Elias para reconstruir uma igreja que unificasse todo aquele povo. Então, essa mensagem que eu dei aqui foi só a introdução, para a gente entender o contexto daquele reino. E será que não tem nada a ver com os nossos dias de hoje? Será que não tem nenhuma semelhança com os nossos dias de hoje? Aqui foi na época de Salomão. Só de Jesus para cá a gente tem 2016 anos. Se botar para Salomão, mais uns 600. A gente tem 2.616 anos atrás a mesma história se repetindo. A gente precisa de Elias, precisa de fogo toda hora, por quê? Porque a só a palavra não nos convence. Porque se ela convencesse e a gente colocasse o joelho no chão, a gente perdoaria as diferenças um do outro, o pecado um do outro. Porque se a gente olhar para dentro, a gente também é pecador. E se Deus teve misericórdia de mim, Ele também vai ter do outro. Não vai ser a cor do outro, a cor de pele, a cor do político do outro que vai nos separar. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Já que essa foi a introdução, a palavra está em Mateus 5. Isso tudo foi só para a gente lembrar do nosso contexto atual. Já que está do jeito que está, o que Deus quer que a gente faça? Mateus 5. Não vou falar o versículo ainda não. Semana que vem a gente vai estar comemorando. Só ali aquela placa ali já tem 22 anos de igreja. Fora de fundação aqui, que era na casa de um, na casa de outro, já tem para mais de 40 anos, né? 57. O reino de Acabe era ruim, mas o que Obed pôde fazer de bom, ele fez o que estava ao alcance dele. Ele podia resolver todo o problema? Não, ele fez o que ele podia. Livrou 100 homens de Deus. E nesses 60 anos que a igreja está aqui, muitos não eram nem nascidos, mas alguma parte dessa história, algum tijolinho aqui, tem a sua participação. E o que nós temos feito daqui para frente? Da nossa estadia para lá? A gente vai esperar que só o que veio atrás da gente aconteceu e colocar a culpa? Ah, não, o Brasil é assim por causa dos portugueses que vieram. Ah, não, a culpa era dos índios. A culpa era dos escravos. Pode ter tido sua parcela de culpa? Pode, mas eu não estava lá. Eu estou aqui. Eu nasci em 1988, estamos em 2016. E o que eu faço daqui para frente? Se eu sou um Obed no país do jeito que está, o que eu posso fazer para melhorar? É chamar a responsabilidade para a gente. Não culpar só o fracasso a alguém e nem também dar toda a glória do sucesso a alguém. Nós temos nossa parte de responsabilidade dos sucessos e dos fracassos. O
que nós possamos ser mais obede e menos parecido com o povo, que fica calado na mensagem, mas que nos eventos tem toda a energia e disposição. E qual é a recomendação em Mateus 5, 22 a 26? E tu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se enraivecer do seu irmão será réu de juízo. E qualquer que dizer ao seu irmão raca, que é uma ofensa, como se fosse tolo, idiota, você xingar um irmão seu, qualquer um que chamar seu irmão de tolo será réu do sinédrio. E qualquer que chamar de louco será réu do fogo do inferno. Se eu chamar meu irmão de louco, se eu ofender com uma mínima palavra, eu sou réu do fogo do inferno. Olha que sério. Eu não preciso matar, só ofender. Por quê? Se eu ofendo Josias não é a imagem e semelhança de Cristo? Eu estou ofendendo também a imagem e semelhança de Cristo. Se eu ofendo a aparência física, se eu ofendo o coração, se eu ofendo as ideias de Josias, vamos supor, se eu humilho ele porque ele torce para outro time, não se eu brincar com o time dele, se eu tiver uma intimidade, mas se eu ofender a pessoa dele, o íntimo dele, por causa de uma ideia dele, do corpo dele ou dos sentimentos dele, eu estou sendo réu do fogo do inferno. Ele é uma imagem e semelhança de Cristo, eu sou, você é. A gente não pode brincar com a imagem e semelhança de Cristo. A Bíblia não fala que o nosso corpo não é nosso? O corpo do seu irmão não é dele, muito menos seu, para que a gente possa o ofender. Verso 23. Portanto, se trouxer a sua oferta para o altar e ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o seu irmão e depois vem e apresente a sua oferta. Reconcilia-te depressa com o seu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juízo, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Na verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Olha que sério. Uma ofensa do meu irmão, uma ofensa ao meu irmão é como se invalidasse, bloqueasse, atrapalhasse a minha oferta para Deus. Como que eu posso dar para Deus algo se minha relação aqui, homem com homem, irmão com irmão, está afetada, está atrapalhada? Se no meio da igreja que a gente diz que é um corpo de Cristo, se o corpo está dividido, como a gente pode fazer algo para Deus? Como alguém pode amar a Deus que não vê, se não ama o seu próximo que vê? É esse o contexto. É essa a ordenação de Deus. O que a gente leu em Reis era o contexto. É o que acontece aqui. E a instrução é essa de Mateus. E em Salmos 133. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, é como desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Outra pessoa pode ler de novo? Salmo 133. Das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Bênção e vida.
Como é que eu alcanço a bênção e a vida para sempre? Fazendo o que vem antes. E ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Alguém lê de novo Salmo 133?